Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de agosto. E assim, eu li pouco em comparação à quantidade que eu queria ter lido. Mais uma vez eu não consegui ler a trilogia do mês. Teve uma semana aí durante o mês de agosto que eu não li praticamente... Na verdade eu acho que eu não li nada, que eu fiquei mais focada no trabalho. E aí essa semana, assim... A partir dessa semana... tudo desandou. Não que eu tivesse lendo muito na primeira semana, nas semanas antes dessa, mas depois também piorou. Então fica aqui que eu vou te contar um pouco mais sobre cada uma das leituras que eu fiz no mês de agosto. Por mais que tenham sido poucas, foram leituras que eu gostei muito, me surpreenderam demais, então só tem coisa boa pra falar hoje. Se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like logo agora no começo do vídeo também, que o like me ajuda demais. É de graça, não leva nem 5 segundinhos pra clicar no botão aí embaixo. E vamos pro vídeo. Eu vou começar com um livro que mais me surpreendeu no mês de agosto. Não dá pra perceber daí, mas toda vez que eu vou falar agosto, vem setembro na minha cabeça. Eu não sei porquê, pra mim setembro vem antes de agosto, mas enfim. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar então foi Prelúdio Sombrio. Na verdade o primeiro livro é Prelúdio Sombrio da Tilly Cole, que é o primeiro livro de uma série que eu não sei quantos livros são, mas que eu já quero ler todos depois que eu li esse daqui. Quem acompanhou aí os vlogs ao longo do mês viu que, assim, eu demorei bastante pra ler esse livro porque ele não era prioridade, não tava na TBR do mês, e é um dark romance, tipo, foi o primeiro dark romance que eu li e eu me surpreendi bastante. Não sei se eu vou sair lendo um monte de dark romance por aí, mas essa série aqui, pelo menos, eu quero ler todos. Aqui a gente tem dois personagens que vêm de mundos muito diferentes. A mocinha da história, ela viveu a vida inteira trancada em uma comuna, seguindo ali as regras de comportamento, de rezar em tal hora, e você pode fazer isso, você não pode fazer isso, tem que se vestir assim, não pode se vestir assim, tem que ouvir só essas músicas, tem que, sabe, essas coisas assim, bem regradas. E quando ela começa a passar por uma situação lá dentro, é tipo a gota d'água pra ela querer sumir dali. E também, principalmente, depois que ela conheceu o protagonista aqui, que eles se conhecem ainda crianças, e só 15 anos depois que a gente vai ver a história e o caminho deles se cruzando e se desenvolvendo. E o carinha aqui dessa história, ele faz parte de um clube de motoqueiros que tem, assim... muitas tretas, muitas rixas com outros clubes e outras coisas também que não sei se são clubes, mas tipo, eles vendem armas e tem um clube com geral usando droga e não sei o que. E esse choque entre a realidade da protagonista e a realidade, né, da vida que ele leva são muito interessantes de acompanhar, assim como a autora conseguiu desenvolver e fazer essa coisa dar certo. Eu fiquei muito chocada por eu ter gostado. Tipo, eu dei 4 estrelas, porque... Não que eu tenha visto muitos defeitos pra ter tirado 1 estrela, mas eu também não acho que ele merecia 5 estrelas perto de outros livros que eu já tinha dado 5 estrelas. Não sei se deu pra entender, mas foi esse meu critério. E eu já comecei, na verdade, o segundo, tipo, eu li as primeiras páginas. Eu acho que eu vou ler todos pelo Kindle, porque eu não sei se eu quero ter esses livros por aqui, a não ser que eu goste muito, mas por enquanto eu tô lendo todos no Kindle. E eu comecei a ler as primeiras páginas, assim, do segundo volume já, e é sobre outro personagem, e acho que, né, a partir de agora cada livro vai ser sobre um personagem diferente. Haja personagem, né, porque são mais de 5 livros, eu acho, e aí tem livro que é 4,5, 3,5, sei lá. Tenho que ver isso direitinho se eu for continuar lendo essa série, pra não ler nada fora de ordem. Depois eu li o livro que fazia parte daquela listinha dos 12 livros pra serem lidos ainda esse ano. Então tá aqui, Golem e o Gênio foi lido, comecei a ler ele na primeira semana do mês de agosto
e só fui terminar na última semana do mês de agosto. É uma leitura que começou muito lenta e no começo isso me incomodou um pouquinho, porque quando eu vi o título, tipo, Golem e o Gênio são duas criaturas mágicas no meio de Nova York. Eu queria, sabe, uma atmosfera mais mágica, um negócio mais emocionante, e não foi bem isso que eu tive. Mas aí depois, passando ali um pouquinho da metade, eu comecei a aproveitar essa essa lentidão da história. Eu comecei a gostar disso, porque a autora, ela leva muito tempo, tipo, muitas páginas pra adaptar os protagonistas aqui em Nova York. Afinal, eles vieram de lugares bem diferentes. O Gênio, inclusive, ficou preso numa garrafa por milhares de anos, ou não chega a tanto, mas por muito tempo. E a Golem, que foi criada assim há pouquíssimo tempo, quando ela chega a Nova York, ela tem 2 dias de vida, 1 dia eu acho, na verdade. Então leva tempo aí para esses personagens se adaptarem a essa nova realidade, e até o caminho deles se cruzarem leva mais tempo ainda. Mas é legal acompanhar assim o dia a dia de cada um deles, a forma como cada um vai se adaptando, vai criando ali uma rotina para si mesmo, vai conhecendo pessoas. E eu gostei muito. É um livro de fantasia único, mas é uma fantasia assim muito levinha, sabe? Então eu acho que pra quem gosta de fantasia, mas não gosta daquela coisa, vamos destruir o mundo ao nosso redor pra salvar o mundo, eu acho que esse é esse tipo de livro, assim, que não, nada é destruído aqui, talvez alguns corações, mas não tem aquela destruição caótica do mundo, uma guerra, assim, louquíssima pra salvar o mundo. É uma coisa muito mais de boa e eu gostei muito disso. Daí eu li O Veneno na Montanha, da Bianca Jung, que é uma fantasia nacional. A Bianca, inclusive, é desse universo de produção de conteúdo literário e ela entende a gente, né? Ela entende o leitor. Então, esse livro foi perfeito. Eu não falei, mas eu dei 4,5 estrelas pra Golem e o Gênio. E eu dei 5 estrelas para O Veneno na Montanha, que aliás é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. E eu já tô, assim, não sei como é que eu vou esperar pelo segundo volume, porque eu preciso de respostas. Eu preciso saber o que vai se desenrolar daqui. Aliás, falando em respostas, esse livro trouxe muitas respostas, porque geralmente os primeiros livros são muito introdutórios e a gente chega no final com aquela coisa de tipo, nossa, mas não resolveu nada. E aqui não. Já tem algumas coisas aí resolvidas ou muito encaminhadas aí para serem resolvidas e que já dá pra ir pegando algumas coisas. Mas assim, fantasia completa. Tem toda uma ambientação assim de vários reinos mágicos. Aqui, na verdade, a gente só conhece um deles e os outros são citados assim só por nome mesmo. Mas eu acho que, né, obviamente nos próximos livros a Bianca vai falar mais sobre eles. Então são 5 reinos. A gente tem uma prisão aqui que fica dentro de uma montanha, e nessa montanha é onde também fica o castelo. Então, tipo, como é uma montanha, tem vários níveis, né, e a prisão fica lá no nível, assim, mais baixo da montanha. E a nossa protagonista, ela vai fazer uma coisa aí pra ir pra prisão propositalmente. Tipo, ela vai bolar todo um plano pra ir parar lá na prisão, porque ela precisa procurar alguém que tá lá dentro, e ela precisa descobrir o que aconteceu com essa pessoa. E ela vai descobrir muito mais coisa do que só o que ela foi lá pra descobrir. E são coisas, assim, que vão mudar o rumo da vida dela. E eu realmente não esperava por muitas das coisas que eu li aqui. Mas também ao longo da história eu fui pegando umas coisinhas e eu falei, tipo, não, você não vai fazer isso. E aí ela fez. Eu amei muito esse livro, fantasia nacional, assim, maravilhosa. Recomendo que todo mundo leia. Faça favor a si mesmo e leia O Veneno na Montanha. Nesse mês de agosto, eu também li uma HQ. E é uma HQ que é lançamento. E assim, eu criei muitas expectativas em cima dessa HQ por ela ter uma vibe mais assim, mitológica, literalmente. Ela vai falar sobre Hades e Perséfone.
Mas eu criei muitas expectativas em cima dela e eu creio que nem todas essas expectativas foram atingidas. E eu tô falando de Lore Olympus. Eu falei no vlog passado sobre essa HQ, falei um pouco mais assim sobre o porquê que ela me decepcionou um pouquinho, mas eu acho que é super válido assim para quem gosta de mitologia e quer uma leitura mais leve, que não quer nada que te apresente algo muito novo, sabe? Tipo, sei lá, uma Ilíada da vida, uma Odisseia. Isso aqui não é pra você conhecer os deuses e cada uma das suas funções e como surgiu e como, sabe? Não é isso. Então é uma leitura muito levinha, divertida, tem umas cenas assim muito engraçadas aqui dentro e muito próximas, um pouquinho próximas da nossa realidade, assim, situações mais do dia a dia, só que quem vive elas são os deuses do Olimpo. Eu gostei, tá? Eu não desgostei. Eu só esperava um pouquinho mais, porque eu gosto muito de mitologia, então eu sempre espero alguma coisa assim muito maravilhosa e bem elaborada de histórias que tem mitologia. Mas eu recomendo bastante, eu dei 4 estrelas pra essa HQ e eu já tô ansiosa pra conhecer o segundo volume, conhecer mais personagens e saber o que vai acontecer depois do que aconteceu aqui. E por último, uma leitura que ainda não foi finalizada, mas que tá assim, ó, tá quase sendo finalizada e provavelmente eu vou finalizar ela, se não hoje, no dia que eu tô gravando, tipo, no próximo dia, mas não vai passar aí dos 2 primeiros dias do mês de setembro. E eu já resolvi trazer aqui logo, sem finalizar, porque... Primeiro, porque eu precisava gravar esse vídeo. E segundo, porque realmente foi até onde eu li no mês de setembro, então não fazia sentido ficar 2 dias aí dentro do mês de setembro lendo esse livro e falar, tipo, terminei no mês de agosto. Por mais que sejam só 2 dias, eu me sinto um pouco incomodada em fazer isso. Então, agosto foi o nosso segundo e último mês de leitura dos Miseráveis. E eu nem acredito que eu finalmente vou finalizar esse livro de uma vez. Ainda tem alguns negocinhos aqui que apareceram no último vlog, né? Esses coisa que faz o livro parecer um adereço de carnaval. Mas eu tô muito na reta final mesmo. Tipo, faltam 160 páginas pra finalizar. Tipo, é literalmente isso aqui que eu fiz. É o que falta pra finalizar esse livro. E eu não sei se é porque eu já tinha lido ele 4 anos antes, assim, as primeiras 1000 páginas. Eu já tinha lido ele em 2018 e aí boa parte dessa história eu já conhecia, então não foi nada muito novo. E eu também li bem devagarzinho, assim, pra poder ler outras coisas enquanto eu lia esse livro. E eu fiquei parada muitos dias sem tocar nesse livro, porque eu queria ler outras coisas, e mesmo que eu lesse de pouco em pouco Os Miseráveis, eu ainda sentia que era muito, porque eu tô, né, há 2 meses lendo esse livro, então parecia que eu tava lendo só ele, e eu tirei uns dias pra ler outras coisas, pra finalizar aquelas leituras ali, pra depois focar 100% nesse calhamaço aqui. E eu não me surpreendi muito com nada do que eu li aqui. Eu sei que esse livro, ele é tipo 5 estrelas, favoritado de muita gente, mas pra mim, assim, não foi tudo isso, pelo menos até agora. Até porque tem partes aqui dentro que são muito cansativas, que o autor, ele é muito detalhista na questão de ambiente, de descrever o ambiente, de contar a história daquele lugar em que o personagem tá. Então, por exemplo, eu acabei de passar por uma parte em que os protagonistas estão fugindo pelo esgoto. E aí, em um capítulo, uma parte, digamos assim, ele termina esse capítulo falando que os personagens entraram no esgoto. Aí ele vai passar toda uma outra parte contando a história dos esgotos de Paris, e depois, tipo, muitas páginas depois, é que ele vai retomar essa fuga desses 2 personagens pelo esgoto. Então, tipo, você não espera que eu decore o mapa dos esgotos de Paris só pra acompanhar a fuga de um personagem, né? Por favor. Então, algumas partes foram realmente muito cansativas, outras eu achei que até desnecessárias. Se não tivesse todas essas partes, esse livro não teria esse tamanho. E foi uma leitura ok, assim, não é uma leitura que foi ruim de fazer, ou um livro ruim.
E nem que eu não tenha gostado também. Eu gostei dessa leitura até onde eu li, né? O final pode mudar tudo, não sei. Mas até onde eu li, tipo, eu gostei de acompanhar a vida dos personagens, até porque uma dessas personagens aqui a gente acompanha ela desde pequenininha, então assim, você cria um certo apego, né, por essa personagem, e aí você vai acompanhando a vida de outro personagem também que já passou por tanta coisa, e aí finalmente ele tá vivendo uma vida tranquila ali, então você meio que fica feliz por ele e você realmente se apega a esses personagens depois de 1.500 páginas. Então, não tenho uma nota para dar para esse livro ainda. Eu vou esperar finalizar para poder pensar sobre isso. E aí, para você ficar sabendo a minha avaliação para esse livro aqui, eu sugiro que você me acompanhe no Instagram. Todos os links para as minhas redes sociais estão aqui no box de descrição. E aí me acompanha por lá, que assim que eu finalizar esse livro, eu vou falar a nota que eu dei e eu vou surtar, porque depois de 4 anos eu venci e finalmente terminei esse livro e já posso pegar o próximo calhamaço. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Me conta aqui embaixo o que vocês leram no mês. Eu achei que foi um mês, assim, muito estranho. Agosto é sempre um mês muito estranho, né? Ao mesmo tempo que eu achei que passou rápido, coisas que aconteceram lá no começo do mês pareceram que aconteceram, tipo, meses atrás. Eu não sei explicar. Aliás, tem uma outra leitura que eu não finalizei, mas eu tentei ler, que era o clássico do mês. E, inclusive, eu tava esses dias me perguntando se eu tinha lido, se eu tinha separado algum clássico pra esse mês, porque eu não me lembrava de ter pegado nenhum clássico, assim, da lista oficial. Os Miseráveis é um clássico, mas fora clássico, né, da lista em si. E eu tentei ler, que é o livro O Mar. Eu acho que ele tá por aqui. Tá aqui o nosso clássico do mês. Era esse livrinho. E literalmente no primeiro dia do mês eu já tentei ler ele, mas não, assim, não andou. Não foi nada pra frente. E não sei se era o momento, o que foi, mas eu senti que o autor ficava usando muitas palavras e não chegava a lugar nenhum. E não sei, não gostei, não sei se eu vou tentar de novo ou se eu vou só já passar pra frente mesmo, mas eu não li nem 30 páginas desse livro, eu acho, porque eu não aguentei, eu não tava entendendo absolutamente nada, tipo, a sinopse não conta muita coisa, e aí o começo do livro não se parece com a sinopse. Assim, não sei o que rolou aqui, mas eu não consegui avançar e acabei não lendo também, além da trilogia, não li o clássico do mês de agosto. E é isso, então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!